Fala, meus queridos! Professor Adilson aqui para mais uma aula de geografia, galera. E hoje vamos estar dando aí continuidade aos nossos estudos sobre o subcontinente, da América do Sul. Hoje, o objetivo da nossa aula é a gente entender um pouquinho sobre a integração entre os países sul-americanos. O que é integração? É como eles buscam se relacionar. Só que lembre-se que a gente está tratando de um contexto capitalista. Todos os objetivos das integrações estão relacionados ao desenvolvimento econômico de cada um desses países. Eles buscam se associar de forma que eles possam fazer com que a sua economia cresça mutuamente. Eles buscam, assim, a formação do que nós chamamos de blocos econômicos. Falando de forma simples, blocos econômicos são associação entre países normalmente vizinhos, onde eles buscam uma integração econômica, eles buscam facilitar o desenvolvimento econômico e as relações comerciais entre eles. A principal forma que eles fazem isso é a redução dos impostos. Mas existem outras formas e outras políticas que são desenvolvidas pelos blocos econômicos que ajudam o crescimento mútuo entre os países que o compõem. Beleza, galera? Primeira coisa que a gente tem que entender é que a formação de blocos econômicos, tanto aqui na América do Sul quanto em outros lugares do mundo, não é uma coisa nova. Beleza? Então, antes da gente tratar dos blocos que são atuantes hoje, eu tenho que dizer para vocês que nós já tivemos blocos econômicos ou tentativas de associação, pactos econômicos, anteriormente aqui na América do Sul. Vamos lá. Alguns deles foram o Mercado Comum Centro-Americano, que foi formado em 1960. Temos o Pacto Andino, de 1969. A Comunidade do Caribe, de 1963. E tivemos também a ALADI, Associação Latino-Americana de Integração, de 1980. Beleza, galera? São pactos que já existiram. Agora, vamos tratar dos pactos que atuam hoje, os pactos que estão aí promovendo o desenvolvimento econômico dos países. Os principais blocos econômicos que existem e atuam hoje. Temos o Unasul, galera. O que é o Unasul? É a União das Nações Sul-Americanas. Ele foi criado em 2008. Ele é composto pelos 12 países aqui da América do Sul e o objetivo desse bloco econômico é desenvolver políticas públicas que diminuam a influência dos Estados Unidos aqui na América do Sul. Eu vou fazer políticas voltadas exclusivamente para os países do bloco, excluindo a influência norte-americana aqui no nosso subcontinente. Beleza? Aí nós temos também o CAN, a CAN, que é a Comunidade Andina, que foi um bloco econômico criado em 1969 e ele é composto por países andinos, países que têm uma estreita relação ali com a Cordilheira dos Andes, que são eles: o Peru, a Bolívia, o Equador e a Colômbia. Nesse bloco, o Brasil ele é um associado. Ele tem direito à participação no bloco, mas não tem direito a votos que tomem decisões para as políticas do bloco. Beleza? O Brasil, o Paraguai e o Uruguai são associados do CAN, Comunidade Andina. Beleza? E o objetivo desse bloco é desenvolver mutuamente o mercado econômico desses países, facilitar o desenvolvimento econômico entre esses mercados, promover a integração cultural entre os países e também a livre circulação de pessoas. Pessoas que moram em países desse bloco teriam direito de transitar por outros países que também fazem parte desse bloco. E nós temos também a IRSA, que é a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana. E esse bloco ele também é composto por todos os países aqui da América do Sul e ele busca estreitar as relações de infraestrutura. O que significa isso? Ele busca fazer com que a infraestrutura sul-americana seja integrada. O que seria isso? Fazer os setores de transporte, energia e comunicações serem eficientes em todo o bloco, em todo o continente sul-americano. Para quê? Facilitar o transporte de capitais, mercadorias, pessoas, relações comerciais e culturais. O objetivo desse bloco é integrar a infraestrutura. Algumas coisas já foram pensadas para se colocar em prática por esse bloco. Por exemplo, a Estrada do Pacífico, que seria uma estrada, uma rodovia, uma via de circulação rodoviária
que ligaria o Brasil ao Peru e teria o objetivo de facilitar o acesso a áreas que são mais isoladas dentro do continente. Por exemplo, na região norte do Brasil, o estado do Acre, o objetivo dessa estrada seria fazer com que esses lugares mais isolados conseguissem escoar a sua mercadoria para outros polos, para outros mercados. No caso, você levaria da região norte do Brasil para o Oceano Pacífico. Beleza? Outra forma disso seria o corredor bioceânico. Outra estrada que seria construída do Porto de Santos, em São Paulo, até Iquique, no Chile. Essa estrada ela ligaria o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, facilitando ali a transição comercial de mercadorias e pessoas entre um oceano e outro. Ele atravessaria o continente sul-americano, uma única estrada direto atravessando o sul-americano, para poder facilitar o escoamento de mercadorias de um lado do oceano, de um oceano, no caso do Atlântico, para o Oceano Pacífico. Beleza, galera? Partindo agora para o principal bloco econômico, da América do Sul, o bloco que é mais famoso, que tem mais destaque internacional, que seria o Mercosul, o Mercado Comum do Sul, que foi fundado em 1991, inicialmente por 5 países: Paraguai, Uruguai, Argentina, Brasil e Venezuela. A Venezuela hoje não é um membro do bloco, ela foi afastada, vamos dizer assim, no ano de 2016, segundo as cabeças do bloco, as cabeças pensantes do bloco, devido a práticas antidemocráticas dentro do Estado Nacional Venezuelano. Então ela foi afastada do poder de decisão do bloco e das vantagens que o bloco forneceria a ela. E além desses 5 países, nós temos também os países que são associados. São países que se beneficiam das políticas desenvolvidas, mas que não têm direito a voto nas decisões do bloco do Mercosul, do Mercado Comum do Sul. Seriam eles o Chile, o Peru, a Colômbia, Equador, a Guiana, Suriname e a Bolívia, galera. Eles participam do Mercosul, mas não têm direito a tomadas de decisões dentro do bloco. O Mercosul, como qualquer outro bloco econômico, tem o interesse de facilitar as trocas comerciais entre os membros, a integração política, Só que a única integração política que a gente consegue observar hoje ainda no Mercosul, por exemplo, vocês podem ver que são as placas dos carros, que o Detran aqui no Brasil começou a colocar aquelas placas azuis, que seria a placa do Mercosul. Um carro no Brasil poderia transitar por outros países sem nenhum problema, os países que compõem o bloco. Até o momento, esse é um exemplo de política integrada que a gente pode citar aí da América do Sul. E também a integração cultural, a facilitar a escritores, novelas, filmes, aspectos culturais desses países sejam observados e apreciados em outros. Seria uma integração cultural para formarmos todos o mesmo povo, o povo sul-americano do Mercosul. E também o Mercosul busca se organizar mutuamente para poder negociar com outros blocos econômicos. Sabemos que em outras regiões do mundo existem outros blocos econômicos. Um exemplo seria a União Europeia, no continente europeu, que é conhecido e considerado o bloco econômico em estágio mais avançado, principalmente pela sua moeda única, o euro, que é uma única moeda que é aceita em vários países que fazem parte daquele bloco econômico. Tecnicamente é o único bloco econômico nesse estágio de integração. O Mercosul busca se organizar mutuamente para negociar diretamente com a União Europeia. Desde o ano de 2017, essas negociações estão acontecendo para se negociar mercadorias dos países que compõem o bloco com a União Europeia e também diretamente com o Canadá, como bloco em si. Beleza, galera? Espero que tenha ficado claro com vocês. Tratamos um pouquinho aqui de como os países sul-americanos buscam se relacionar economicamente, lembrem-se disso. Tudo isso daqui está relacionado ao desenvolvimento econômico. A ideia de se formar um bloco, um conjunto de países como uma única associação, é fazer com que todos os países que compõem esse bloco consigam crescer economicamente juntos. Que o crescimento de um puxe e incentive o crescimento dos outros países economicamente também, e para que esse crescimento ele se reflita ali na sociedade também como desenvolvimento social para aquelas pessoas. Por isso que basicamente todos os blocos também tratam de integração cultural, para fazer com que os povos se identifiquem como povo sul-americano. Beleza, galera? Espero que tenha ficado claro para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até o nosso próximo vídeo aí. Um abraço!